Cris, se apresenta um pouquinho para o nosso público, para a gente. Quem é você, de onde você veio? Nossa, eu sempre acho difícil me apresentar, gente. Assim, acho difícil até o que colocar na ficha do hotel, assim, sabe? Sei. O que eu coloco? O nome você sabe. Quando você conhece alguém, né? Que a pessoa fala de você. Nossa, é a morte. Nossa, porque, assim, qual que é o carro-chefe da minha vida? Histórias. Eu sou uma apaixonada por histórias, eu conto histórias, eu estudo histórias, eu dou curso, mentoria. E tudo que envolve a educação corporativa na minha vida tem a ver com histórias. Esse é o cerne da questão. Esse é o cerne. E eu vou preencher contadora de histórias. É difícil, né? A pessoa interessante. eu vou falar, não, mas tudo bem. Cada vez mais as pessoas têm se dado conta, né, do papel crucial que as histórias têm, né, na formação humana e também na visão de negócios, né? Então, assim, falar, isso aí é storytelling, isso aí que quem vai fazer é o storytelling. Então, tem um leque de possibilidades para quem trabalha com histórias, mas a minha formação começou na área de educação mesmo. Então, eu sou atriz. E aí, junto com as artes cênicas, veio um desejo de trabalhar com educação. Muito assim, eu já fui uma artista de palco, que eu ia pro palco. Então, conta pra gente, da onde veio essa atriz aí? Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Tá. Eu nasci em São Paulo. E aí você foi fazer artes cênicas? Minha primeira vontade foi artes cênicas, né? E aí tive a chance de fazendo um intercâmbio na Austrália, de fazer um curso que era de artes integradas. Entendi, que legal. E nesse curso de artes integradas, eu me identifiquei muito mais com o teatro. Tá. Que tem a ver com a história aí já, né? Que tem a ver com a história. Contar histórias, né? E aí fui fazendo... esse curso me deu o certificado de atriz, quando eu voltei para o Brasil. E fiz outros cursos especiais, assim, para narrativa, para dramaturgia, para, enfim... os diversos campos do teatro, né? Mas eu não tenho uma universidade, né? Eu tenho uma formação técnica. Sim. E professores maravilhosos que eu passei, assim. Então, eu penso, assim, que o teatro é a minha casa. Quando eu tomei, assim, para onde eu vou, assim, qual que é a minha maior referência de bem-estar, de viver, de ser, enfim, seguir o meu propósito, o teatro... É onde gerou, sabe? Falou assim, não, vai, me deu o pontapé, assim, falou, vai por aqui, que aqui é bom. Vai. E com certeza isso te ajudou a perder a vergonha pra falar com um monte de gente, pra dar essas palestras, mentoria e tudo, sim, né? Sim. Ajudou a desenvolver isso. Mas você sabe que esse negócio da vergonha é tão misterioso, né? Porque tem... Você não tinha? Eu tenho ainda vergonha. Eu não sou uma pessoa, assim, muito... Sabe, se você me vira, assim, numa festinha, assim, alguma coisa, eu não sou aquela que fica falando, ou que já chega aí. No palco. Então, quando eu tô com foco assim, eu foco no que você tem para passar e não em quem você é. Nossa, eu fico tão à vontade. Porque quando a exposição é assim, quem é você, assim, sabe? Nossa, eu não sou uma pessoa muito aberta, não, assim. Ah, é? O meu foco é, o que eu preciso fazer aqui? Em que posso ser útil? Aí eu mando ver. Mas se eu tiver que, sabe, assim... Enfim, gente, não sei se dá pra entender isso. Você entendeu? Sim, não é? É bom o personagem, né? Isso. Você tá lá de frente. Você mesmo é uma coisa, o personagem é outro. E muitos atores são assim. Muitos. A grande maioria, na verdade, são muito... Eu conheci, já vi entrevistas com atores famosos que são super tímidos, aliás. Sim. Tímidos até pra dar uma entrevista, pra ir no... Super. Quando mostra eles. Agora, quando é o personagem, é outra coisa. É outra coisa. Ou mesmo isso, né? Ele vai falar de um assunto que ele é apaixonado. Pô, muito mais fácil, né? Assim, agora, colocar a pessoa para falar de si, assim, Nossa, eu já vi muitos se enrolarem e falarem assim, isso eu tenho muita vergonha, eu tenho, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Coisas diferentes. E hoje, onde que entra a história, que é sua paixão, o storytelling, com a educação corporativa? Como é que você fez esse link? Gente, a minha vida inteira, eu tive, acho que carteira registrada uma vez, assim. Assim, a vida inteira eu fui empreendendo, fazendo coisas, assim, me colocando em situações. E aí, quando eu tinha, assim, uns 20, 21 anos,
Eu montei uma empresa de aula de inglês em company. Então, eu com uma amiga montamos uma empresa lá na Verbo Divino, em São Paulo. A Aline, se ela estiver assistindo. Montamos uma empresa e aí a gente ia para todo canto ali para oferecer aula de inglês e a gente tinha os nossos colaboradores, um negócio que cresceu. Era uma escola mesmo. E trabalhando nas empresas, eu não sei se vocês já fizeram aula de inglês trabalhando em empresa. O professor de inglês é quase um psicólogo. O professor de inglês sabe tudo da empresa, assim, o que está acontecendo, quais são os conflitos, quem vai subir de cargo, quem vai ser mandado embora. Não, gente. Fala, né? O povo adora falar. É o RH. É o RH, é uma loucura. E essa minha imersão, assim, em empresa, me deu, assim, uma outra visão, assim, do que é trabalhar com gente em ambiente corporativo. Então, lógico, eu nunca estive, assim, trabalhando em RH, minha formação não é em psicologia, nada disso, mas ali eu tive uma base, assim, sabe, do funcionamento da empresa, da necessidade de ter já alvejava, assim, uma necessidade de troca no sentido de trazer as coisas para um lugar mais humano. Porque esse campo que eu trabalho, que é o das soft skills, uma educação que trabalha competências e habilidades emocionais, gente, isso é razoavelmente novo. Não é algo assim que as pessoas apostavam muito antes, né? As empresas estavam mais focadas em números do que em pessoas, né? Isso. Só que para ter os números precisa das pessoas, né? Exatamente. E as pessoas precisam ser cuidadas, né? Exatamente, E aí, junto com outras pessoas que também tinham esse interesse, a gente montou alguns programas e eu comecei a vender junto a essas empresas que eu trabalhava como professora de inglês primeiro, né? Então, programas desde assim, mentoria para falar em público. Ou para você lançar o pitching numa reunião e você ir direto ao ponto. Coisas desse tipo, assim, trabalhos pontuais. Depois, ao longo da minha estrada, assim, eu fui trabalhando em formações continuadas. E aí, o que eu fui vendo, assim, o que eu fui percebendo? Já estou na estrada há um tempo. Que esse elemento da arte dentro do ambiente corporativo, assim, nesse lugar da educação, ele é muito profícuo. É um lugar, assim, de muitos bons frutos. Porque qual que é a da arte? Você acha que consegue atingir ali naquele... Mesmo estando nesse ambiente de trabalho profissional, consegue absorver? Sim. Quando a empresa coloca esses treinamentos, essa educação corporativa num lugar... De prioridade. De prioridade, está dentro daquilo que chama de missão e valores... Tá no escopo, a formação humana e o cuidado, né, gente, com as pessoas. Que eu acho que isso tem mudado muito. A gente mudou a maneira de adoecer e a gente mudou a maneira de trabalhar. Verdade. Isso tem sido, assim, uma coisa muito... Hoje a quantidade que você tem de burnout, essas coisas que, sei lá, acho que há 5 anos atrás não existia isso. E as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né? Então. O estilo de vida cada vez mais corrido. O home office trouxe um pouco disso também, né? Sim. Você acaba trabalhando muito mais, né? Demais, você trabalha muito mesmo. E quais principais focos que você tinha nessa educação financeira? Era nessa educação corporativa? Era, por exemplo, falar em público? Qual que era a maior demanda que existia? A maior demanda é comunicação. As pessoas não sabem se comunicar, né? Gente, assim, a gente acha que sabe, mas assim, primeiro assim, a comunicação, ela parte de um autoconhecimento, né? Tem uma inteligência emocional aí também, né? Nossa, e assim, esse projeto de gestão das emoções, né? Ele está extrapolando esse campo de você ter um controle e mais um caminho a ser desenvolvido para você ser até um ser humano melhor, entendeu? Para além da empresa, para além do quanto você vai servir ali, né? E aí, essa parte de comunicação, as histórias são mestras. Porque, veja, não sei se vocês veem, assim, apresentações e falam, nossa, coloca isso dentro de um storytelling, né? Você tem um monte de dados, você vai jogar um monte de informação. Por que você não coloca isso dentro de uma narrativa que vai ser absorvida de uma maneira que junte coração e mente
E a pessoa vai lembrar do que você está falando muito mais do que você apenas expor os dados aleatoriamente. Você põe de uma forma muito mais lúdica que fica mais fácil para absorver, né? Isso. Lúdica, eficaz e direto ao ponto. Lúdica, mas exatamente, eficiente, né? Não eficiente. Só jogando pro ar. O político faz muito isso, né? O político faz muito isso. Cria muito essa narrativa aí. Você vê as análises de discurso, né? E eles fazem muito. São bons. Mas o político é isso, é exatamente vender uma narrativa, porque ele pode pegar o mesmo dado de, sei lá, o índice de desemprego. Ele pode pegar e criar uma narrativa super positiva ou super negativa usando os mesmos dados. Total. E esse trabalho com metáforas, né? Porque às vezes, assim, tinha uma coisa tecnicista, assim, da pessoa falar, eu vou fazer aqui um reservatório de não sei quantos litros, não sei o quê. Que a pessoa que trabalha com histórias, qual a dica que dá? Fala, não, fala assim, que esse reservatório é do tamanho de um prédio de 15 andares, as pessoas vão entender muito melhor. Entendeu? Isso. Né? Então vai trabalhando com metáforas para que na televisão sempre fala, isso é equivalente a tantos campos de futebol, ou tantas oficinas olímpicas, né, para dar aquela trazer para grandeza, né? Muita coisa a cabeça não sabe, não consegue raciocinar, né? Coisas muito grandes ou muito pequenas, né? Isso. Então fazer isso, essa metáfora, falou, tanto no litros, mas é do tamanho de um prédio, você já imagina, né? E para quem você está falando, né, Vitor? Porque, assim, eu tenho... Um bom contador de história é bom ouvinte. Então, assim, eu tenho que entender quem é o meu público ali, sabe? Para essas metáforas serem eficazes. Não adianta fazer metáforas, não fazer analogias que sejam assim, sabe? Tipo, vou falar, sei lá, vou dar um exemplo de um lugar na Califórnia, assim, ou de... ninguém vai entender nada. Comparar com os planetas. Comparar. Ai, os planetas. Do tamanho de Júpiter. Pô, você tá me zoando. Verdade. Não é? Ou um público mais infantil, você não vai falar o tamanho do prédio. Isso, né? De um elefante, 3 elefantes, coloca 3 elefantes juntos. Então, assim, e é uma coisa tão maluca, né, gente? Porque desde que existe as pessoas, o mundo, Homo sapiens, que a gente conta história. História é uma coisa inata, né? Verdade. Só que é difícil ser bom contador de história. Inclusive porque a comunicação... Tem uns que são muito bons. A comunicação veio antes da escrita, né? Então, uma forma de você passar a história... Inclusive, eu fiz faculdade de história e dentro da história você tem a história oral. Isso. Que é as histórias que são contadas por geração a geração e não estão escritas. Ela vai sendo... vai oralizando essas histórias e vão ganhando novos elementos. De acordo com a época, de acordo com... né? Então, os contextos entram tudo junto, a história tem, como você falou, desde sempre a gente conta história. Desde a religião sempre. É formada de histórias, Verdade. de metáforas. Muito. A Bíblia é inteiramente cheia das metáforas, que até hoje você tem 400 religiões, cada uma fala que interpretou de um jeito e ninguém chegou num acordo ainda, né? Porque cada um vai interpretando de acordo com o seu olhar. Isso é a dor e a delícia de trabalhar com histórias. A dor e a delícia. A dor e a delícia. Porque a história é uma para cada um de nós. Contar como vai chegar em você... totalmente diferente. Nossa, a sua vivência, abismo, né? Você fala, eu quero fazer a ponte, mas aqui tem um abismo, eu vou chegar em você, de repente você... Te acessa um lugar, assim, você fala, nossa, peraí. Então, quanto mais eu souber do público, quanto mais eu souber das intenções com aquela história. Qual que é o objetivo? O objetivo, porque ao mesmo jeito que pode curar, pode deixar também, né, trazer uma coisa Então, por exemplo, ruim, a empresa tem, vamos supor, cada experiência, cultura. cada pessoa também tem uma experiência, então ela interpreta de jeitos diferentes, né? Isso. De tudo. Por exemplo, então, uma empresa ela tem, sei lá, ela desenvolveu uma cultura, né, para os seus colaboradores, etc. Sim. E aí você pega, então, você é contratada, e você pega, então, todo esse conteúdo e transforma ele através de histórias numa narrativa, numa didática mais acessível ali aos colaboradores. É isso? É isso. Muitas vezes as pessoas não têm noção do quão... Assim, meu trabalho é muito por indicação, né? Então falam, faz isso aqui, a Cris vai saber fazer isso muito bem feito e tal. Mas tem algo que... O brief, isso que chega para nós é assim, estamos com um problema aqui
de liderança X. E aí você consegue montar alguma coisa mais customizada para nós, para trazer, para fazer essa... para a liderança não ficar tão isolada, para abrir o diálogo com um diálogo que leve para algum lugar, sabe, Mais gente? Porque a história mais colaborativo, que as pessoas se sintam ouvidas, que a gente consiga ter mais transparência, menos competitividade, mais colaboração. Isso é difícil para um caramba, mas... Pode falar para ela, vamos, não tem problema. É difícil mesmo. É difícil, mas é possível. Eu acredito assim, é possível. Agora vai começar a minha militância. Assim. É possível quando a gente não faz como se fosse uma coisa só técnica. Porque o que eu vejo em algumas empresas? É muito protocolar, sabe? Sim. Então, faça Processo. isso, faça Eles isso. fazem roteiro para você, praticamente. Exatamente. Né? Então, só que o ser humano não é assim, gente. O ser humano é maluco, é né? verdade. O ser humano é cheio de coisas. Então, assim, esses programas que você acessa, a cabeça e o coração, que você coloca tudo num formato, como você colocou, lúdico, um formato mais experiencial, eles são mais eficazes, sabe? Então, essa mesmo. Porque eu sei que as pessoas têm medo. Ai, vivência, socorro, odeio vivência. Eu tenho muito medo de viver. Nossa, vivência é maravilhoso. Mas, Vitor, as pessoas morrem de medo. Quando eu falo assim, nossa, gente, eu vou... Não, você não vai fazer nada. Porque eu acho que tem gente fazendo coisas bem esquisitas no mercado, sabe? Pôr o povo pra berrar. Não, tem os coaches da alegria, né? Tem os coaches da alegria. Tem os coaches da alegria. Agora todo mundo se abraça. E Isso. levanta. Nossa, quando eu ia em palestra assim, eu ficava puto. Porque é muito chato. Gente, é horrível. É agora todo mundo constrangedor. grita. Quem Que vendeu isso? mais grita. Aí toca o sino e pula de ponta cabeça. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Mas tem muita empresa que faz isso até hoje. Sim. E rola, e pra eles beleza, mas talvez pela cultura da empresa, né? Então. Quando você começa a ser uma coisa muito ensaiada, muito, profunda, né? Constrangedor. Fica constrangedor. Você, vergonha. Agora você vai imitar uma galinha aqui no meio da reunião. Você sabe, isso dá até vários casos de assédio Com moral. certeza. Assédio moral, Com sim, certeza. sim. Então não pode ser assim, né, gente? Nossa, já é ser tão uma coisa difícil mais a séria, rotina, né? No mundo do trabalho, você vai lá e coloca um... Então tem isso, tem um acompanhamento que tem que ser um acompanhamento com delicadeza e com muita, assim, profundidade, num certo sentido. Porque as histórias trazem isso também, sabe? As boas histórias, elas levam como um espelho a gente para dentro da gente mesmo e a gente consegue ver outras possibilidades, outros recursos. Você não tá mais dentro daquela caixa, você tá num lugar, assim, mais vivo, na verdade, né? Porque ficar só na caixa também... Aí a pessoa pede inovação. Fala, eu quero gente criativa, gente verdade. inovadora. Deixa todo mundo preso naquele processo que você não pode fazer uma vírgula fora, né? Como se fossem todos máquinas. Exatamente. É importante, né, você ter o processo, né? Lógico. Mas ele tem que Ele tem não que pode fechar, né? Não pode ser tão engessado, né? Nós na agência, não dá pra... nós temos uma agência de propaganda, os colaboradores, todo mundo trabalha muito solto nessa questão do processo. Porque senão eu tiro a criatividade de todo mundo. É muito ruim. Nós já trabalhamos numa agência, trabalhamos juntos, inclusive, que você tinha time sheet. Então, quanto tempo você demorava para fazer isso? Você começava a fazer o job e você marcava o horário. Marcava o horário, marcava o tempo. Então você demorou mais do que o fulano. Quer dizer, não é mais criatividade, aí é produtividade. Produtividade você tem que ter lá na gráfica. Falava assim, na hora que for imprimir o folder, o outdoor, for gravar o vídeo, aí você cobra a produtividade. Na hora da criação, não tem como. E nem existia o ChatGPT na época, se quisesse ainda, né? Botava lá e copia e cola, acabou, né? Ainda tem mais essa, né, gente? Se a gente entrar nesse assunto, a gente... Então, é verdade. Mas sabe que vocês estavam me falando, eu estava lendo... Eu não sei onde que eu li um artigo. O que foi, gente, que chegou pra mim? Bom, uma pessoa falando do... Como é chato você tá cozinhando e ter alguém assim do seu lado, assim, olhando. Assim, não é assim não, viu? Assim você mexe assim. Assim, ó, entorna. Ai, não sei o que. Ai, mais sal. Mas pessoa assim do seu lado. Na empresa acontece muito isso, da pessoa não ter autonomia, isso que você falou, né? Ela não tem autonomia. Caramba, me dá as ferramentas, deixa eu fazer o café, exatamente. Me deixa sozinha fazendo esse café. Você vai ver como vai. Agora como é que faz? Fazer. Agora deixa eu fazer. Delega. Você sabe,
Tem empresas que têm resistência a treinar funcionários porque com medo dele sair. De abrir concorrente. Aí eu falei esses dias, ainda falei assim, olha, é melhor você ter um funcionário treinado que vai embora do que um não treinado que fica, né? Exatamente. Porque é péssimo, o cara, né? E algumas empresas têm essa resistência. Né? Gente, olha que absurdo. Quem vai se tratar? Que Né? insegurança. Que insegurança. Que apego, né? Que apego, mas... Solta o poço pra vida, Quanto meu. mais seu funcionário souber da sua empresa, do seu ramo, de tudo, é muito melhor. Agora valoriza ele que ele não vai embora. E tem uma coisa com as gerações, né, gente? Essa geração que tá vindo não tá... Então. Ninguém tá entendendo nada, né? E assim, eles da não, o geração. povo não quer Eu esse perguntar tipo com eles, de... não- Porque essa nova É. geração é dos 20 e poucos anos, os adolescentes de 20 e Z, poucos né? anos, Geração Z. ZYZ, eles não querem mais, eles não querem seguir o caminho que os pais fizeram de ter aquela carreira única, trabalhar na mesma empresa há 40 anos. Casa com os 30, casa com compra 20 seu e carro, sua poucos, casa, fica e tá bom. com 30 anos você já está no emprego, casado, com faculdade, com 2 filhos. E isso era quando as pessoas morriam com 50 anos, né? E hoje essa geração, ela quer outras coisas. Ela não quer nem ter uma carreira fixa, muitas vezes. E assim, quantas pessoas com aos 40 que estão mudando de carreira? Pois é. É verdade. Né? Eu vejo assim, se não me trouxer realização, autorrealização, se eu não tiver, né? Eu não vou pegar esses shit jobs, né? Bullshit jobs só pra eu ficar tipo... Porque tem uma hora que a grana não faz mais tanta diferença. Exato. Você já tá num patamar... Ou volta pra casa da mãe, né? Muitos voltam. Às vezes tem coisa que é mais importante que o dinheiro, como a saúde mental da pessoa. Né? Gente, eu bato nessa tecla. Você não tem visto muito isso nas empresas? O problema de saúde mental? Muito. Uma pandemia. Tá uma pandemia, né? Querido, uma pandemia. As pessoas estão muito adoentadas. E assim, acho que foi sancionada uma lei que você vai certificar. Pena que eu não tenho esse dado aqui correto para vocês, assim, mas depois a gente pesquisa e coloca no vídeo, que vai certificar empresas que cuidam do bem-estar e saúde mental das pessoas, dos colaboradores. Olha que legal. Chegou num ponto, gente, que assim, isso vai... ou a gente toma conta disso, pega esse touro pelo chifre, ou a coisa vai assim, não vamos ter mais gente trabalhando. Então, o que tem de empresa com vaga aberta, que não consegue contratar, e do outro lado você tem pessoas precisando trabalhar, então quer dizer, tá faltando... Isso, match. Um match aí, alguma coisa não tá legal, né? Porque eu acho que a saúde existencial das pessoas, ela tem sido deixada de lado, assim, no seguinte sentido, que eu não vou só me adequar ao que está posto, assim, na empresa. Eu preciso me sentir, de alguma maneira, atuante, assim, com uma participação efetiva, assim, sabe, no que está acontecendo. Eu não posso só ser uma... E isso tem crescido, porque eu sinto que depois também da pandemia, não sei se foi depois da pandemia só, mas tem alguma coisa que tem mudado no mundo, que assim, a gente está com uma perspectiva muito estranha do futuro. É verdade. Muito estranha, sabe? Eu acho que não o povo tá falando muito de final do mundo. Então. De tá não sei o que, tempestade solar, gente, Mercúrio retrógrado. Eu vi que o Mercúrio vai acabar, acho que essa semana, eu vi outro dia. Aí agora não tem mais desculpa pra ter problema. Não tem mais desculpa. Agora você botava no Mercúrio. Mas eu vejo as pessoas com outra perspectiva mesmo. Eu acho que a pandemia deu um trauma. Deu que a gente não tratou. Não tratou. Principalmente o isolamento social. Mas é porque ninguém tá... Do nada, você vai ser obrigado a ficar em casa e não poder sair durante um ano. Foi um negócio abrupto. Foi. Né? Não foi uma transição... Eu fico preocupado com o que está por vir, assim. Porque você viu, né? Depois disso começou mais guerras, mais conflitos. Essa polarização política que tem sido uma guerra até dentro das famílias. A internet, você vê os comentários das pessoas. É ódio. E você fala, gente, quem são essas pessoas? A questão do bullying, né, gente? Quem são essas pessoas? bullying Cada que tá comentário, muito forte. cada xingamento, E eu acho que, de alguma forma, precisa ter uma regulamentação no sentido de que a pessoa tem que ser identificada. Eu não posso chegar na rua e te xingar. Por que na internet eu posso?
Sabe? As pessoas, é liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de Defender uma expressão, pessoa, inclusive, né? é você ter a liberdade de falar o que você quer e ser responsabilizado se você não cumpriu a lei. Isso é liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão anônima, isso não é liberdade de expressão. Isso não é. Aí é isso não fácil. Pirataria, sei lá, é alguma outra coisa. Isso né? é uma das coisas mais urgentes, eu acho, da nossa época, essa regulamentação. Porque os algoritmos, tudo isso está levando às construções dessas bolhas, né? Desses nichos de pensamento que a pessoa só vê aquilo. Sim. E o algoritmo vai só entregando aquilo que você quer. Ele te alimenta com Ele o que te você alimenta gosta, com né? o que você quer, com o que você pesquisa, com o que você gosta. É uma bolha. E aí ele vai te formando uma bolha. Hoje, por exemplo, eu duvido alguém me falar nome dos atores ou atrizes das novelas. Nossa, não sei nem que novela. Novela não vejo mais também, Pois é. gente. Uma Quem vez são eu- um os dia eu vi e cantores falei, famosos? que estranho, novela. Quem são os cantores famosos? Cada nicho tem um. É. E aí você não se Verdade. conecta mais com outro nicho. Não vê rádio. Não. Então você entra no E Spotify, às vezes você você só não se ouve as conecta nem com a músicas que música. você Isso. gosta. É um Você não nicho. se abre mais para outras É verdade. esferas. É verdade. E aí tudo vai ficando, né? Pequeno. 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 demais. Pequeno. A vida vai ficando pequena. Eu, às vezes, fico buscando outras coisas na internet só para o algoritmo me esquecer um pouco, me mostrar outras coisas. Isso é muito bom. Tem bastante gente fazendo isso, né? Ou então desabilitar, porque você Aham. pode desabilitar. Nem sabia. Você, qualquer rede social, Google, você pode desabilitar o algoritmo no sentido de você ter mais Olha. liberdade. Né? Então, É, mas acho que você privacidade. pode. É difícil achar o lugar, né? Mas, Aquele meio pode É, pra, é. pra inglês ver, né? É.